Vamos lá, aula 4 do tema 4. Os vírus, por causa da sua estratégia reprodutiva, são os vetores perfeitos para a terapia gênica. Tratamentos que introduzem um gene novo e saudável no sistema comprometido ou desligam os genes responsáveis pelo crescimento celular mórbido. Então, esse aqui é o vírus, tá? Eles vão ter algumas características muito interessantes. Carregamento de genes recombinados, vetores oncorretrovirais, desenvolvidos a partir de um vírus que provoca leucemia em macacos, vetores lentivirais que são desenvolvidos a partir do HIV, são ferramentas valiosas no combate à AIDS. Os vetores adenovirais, por outro lado, não são retrovírus. Eles não inserem seu DNA no RNA do hospedeiro. Nenhuma dessas opções de terapia gênica chegam a ser perfeitas. Os próprios vetores oncorretrovirais, que se comportam bem somente quando as células estão se dividindo, podem causar o câncer. Vetores lentivirais podem provocar indesejáveis mutações de perdas de função se entrarem em contato com o vírus HIV inalterados. Vetores adenovirais podem produzir uma forte reação no sistema imunológico do hospedeiro e não são aplicados e transmitidos às células filhas de maneira confiável. Então, a tecnologia transgênica implica retirar os genes de um organismo e colocá-los no DNA de outro organismo. Isso pode mesmo até incluir a inserção de genes de animais em plantas. Dê uma olhada nisso. Então, não é de surpreender que o público entenda os organismos geneticamente modificados como monstros descontrolados. Os objetivos têm mais a ver com a melhoria de recursos alimentares e medicinais e, naturalmente, um lucro financeiro. Primeiro, vamos dar uma olhada na transgenética vegetal. Primeiro, tudo começa com a tecnologia do DNA recombinante. O gene a ser inserido, o transgene, é encontrado ou alterado e usando um vetor apropriado introduzido no DNA de uma planta hospedeira. Então, a agrobactéria que entra nas células vegetais e provoca hipertrofias semelhantes a tumores, ou as famosas galhas. É um vetor comum e prestativo. Como os vetores virais ou bacterianos discutidos anteriormente, a agro tem os genes indesejáveis removidos de seu plasmídio de DNA e substituído pelo transgene. Então, nós temos a agrobactéria, o DNA do transgene, como fontes originais. A agrobactéria recombinante, tá? Nós vamos introduzir esse DNA do transgene, e nós vamos ter a agrobactéria replicada. A agroalterada é injetada nas células de uma planta hospedeira. Olha aqui, tá? Uma porcentagem das células infectadas da origem a plantas adultas, que apresentam os transgenes em todos os seus organismos. Até mesmo o transmite a seus descendentes. Os produtores agrícolas estão muito entusiasmados com a possibilidade de ter cultivares resistentes a herbicidas e pesticidas, criados pelas transgenéticas. A batata doce, por exemplo, resiste a herbicida e é um sucesso. A ideia é que esses cultivares geneticamente melhorados possam permanecer intactos até diante dos herbicidas e pesticidas. Ainda mais assombroso e problemático é o potencial do uso medicinal. Os genes humanos que produzem anticorpos que combatem tumores foram transferidos com êxito para o milho. Os tomates no laboratório russo, eles agora carregam fragmentos do DNA do HIV, produzindo uma vacina. Quando ingerida, estimula os genes humanos a expressar anticorpos eficazes contra o HIV. Infelizmente, esses planticorpos estão sempre ligados, nunca deixam de se expressar. Isso, aliado à capacidade das plantas de trocar gene entre espécies diferentes, leva à desagradável possibilidade de que os transgenes fabricados escapem das lavouras modificadas e, sem qualquer controle, infectem ambientes maiores. Os resultados da troca descontrolada desses transgenes são desconhecidos. No entanto, os animais não trocam naturalmente genes entre espécies, de modo que esse risco não existe na transgenética animal.
pronúcleo masculino, pronúcleo feminino, zona pelúcida, agulha, membrana embrionária. Mas se qualquer célula vegetal pode se tornar uma planta adulta, as células animais, por outro lado, precisam ter os transgenes inseridos no estágio inicial do desenvolvimento, enquanto elas não são totipotentes. A maior taxa de sucesso de integração transgênica animal ocorre quando a inserção se dá num óvulo hospedeiro fertilizado durante o breve período antes da fusão dos DNAs materno e paterno. Muitas cópias do mesmo transgene podem ser injetadas no DNA paterno antes de, com sorte, uma delas se integrar. Então, o transgene não se espalha por todo o animal com a mesma eficácia, que é o que faz num vegetal. Em vez disso, ela é lenta e é arbitrariamente replicado nos cromossomos. Os animais da primeira geração exibem uma interação aleatória incompleta e são chamados de quimeras. Então, por que inserir transgênes nos animais? Para começar, para entender melhor as disfunções humanas sem usar os próprios seres humanos como sujeitos experimentais. Como 85% dos nossos genes são equivalentes, somos parentes muito próximos para eu não me preocupar. E, como acontece com a transgenética vegetal, a esperança é que se possam produzir alimentos e remédios mais saudáveis e baratos. A transgenética também é promissora no controle de vetores de doença. Os transgenes inseridos em mosquitos da malária podem tornar os insetos incapazes de portar o parasita responsável pela doença. E transgenes de 3 animais diferentes foram inseridos no levedo para ajudar a fabricar uma droga para combater a malária. Também encontraram-se maneiras bem diferentes de usar os transgênios nos animais. Por exemplo, dânios enfeitados com o gene das águas-vivas para dar fluorescência. O gene inserido é usado como marcador, um sistema de monitoramento ambiental. O transgene é manipulado para expressar, fluorescer, somente quando os poluentes nas águas habitadas pelos dânios hospedeiros atingem um nível de insalubridade especificado. Aí, o peixe acende. Um outro uso da clonagem que pode ser futuro é a replicação terapêutica de tecido, a clonagem de órgãos individuais para transplante. O tecido clonado a partir do DNA do paciente evitaria o risco de rejeição do órgão do doador pelo sistema imunológico. O ovo humano, a coisa funciona assim. O DNA do indivíduo que precisa ter um de seus órgãos substituído é inserido num ovo humano desprovido de núcleo.